Isso, iniciou a gravação. Então, gente, como eu acabei de falar, né? Então, a nossa ordem do dia está aí: regularização do cadastro, processo de contribuições, a apresentação das propostas de assessoria jurídica e outros assuntos aí de interesses associados. Eu queria começar, antes de falar dessa regularização, informando, né, para todos que a gente tem mantido, né, um diálogo com o comando da nossa unidade, que, por enquanto, é a nossa ponte, né, entre a associação e o comando DEAS, mas já há um entendimento do nosso comando de que é preciso estabelecer esse contato direto com a DEAS. Então, a gente está trabalhando para isso. Estamos aguardando aí do Coronel Maurício, que é o Coronel 10, uma data, né, para receber a SECOT na cidade administrativa. Foi até proposto para ele, pela comandante, que fosse feito pelo subcomandante, essa reunião conosco, mas ele não aceitou, porque ele quer nos receber pessoalmente. Então, nós estamos aguardando uma data dele aí, agora para setembro, início de outubro. A promessa dele de data, né? Mas aí está dependendo da agenda. Várias situações já foram levadas, né? Essa situação mesmo do posicionamento da carreira, da carga horária dos professores, da questão do trabalho dos especialistas. Para nós também é uma situação cara, né? Preocupante, né? E que também está na nossa pauta, não está esquecido, não entrou na pauta da reunião hoje, porque hoje são ações que já têm um posicionamento da assessoria jurídica para acionar, né, o Estado juridicamente. Por isso, essas duas situações estão aqui colocadas na pauta, mas as outras questões de plano de carreira, questão dos especialistas, não saíram do radar, tá, gente? Porque muita gente pergunta assim, mas e a nossa situação, e a situação dessa categoria, a situação disso aqui? Não, continua na nossa pauta, né? Está colocado à mesa, né, junto à DEAS, e nós estamos nesse momento, nessa construção dessa agenda propositiva, que a gente quer manter uma agenda junto ao comando DEAS, tá? Então, para a gente começar, pode passar, Bernardo? Primeira coisa, gente, nós precisamos regularizar, né, esse cadastro que a gente já tem de muitos, né? A gente tem aqui no nosso registro em torno de 800 entre professores especialistas que se inscreveram no primeiro momento na associação, mas foi uma inscrição feita no Google Forms, meio que informal, né? Porque no momento que a associação ainda não estava regular. Então, agora, a gente já está com tudo regularizado, nós precisamos de formalizar esse cadastro dos associados. E, para isso, nós vamos ter uma ficha de inscrição, uma ficha própria, né? Além disso, né, nós vamos precisar de cada associado um comprovante de endereço e uma cópia do RG. Essa ficha de inscrição, ela será disponibilizada no site da SECOT. Ao final, eu vou deixar o site aqui, está na tela aqui, um endereço do site. Agora, essa semana, nós criamos o Instagram, então, a gente um meio para que a gente possa se comunicar mais rapidamente, né, e com mais visibilidade. Então, nós vamos precisar fazer essa ficha, e ela precisa ser preenchida de forma manuscrita mesmo, tá? Porque a gente vai precisar dessa ficha posteriormente, para a CEPLAG, e eles pedem que seja dessa forma, né? E depois desse preenchimento, digitalizar e nos enviar a ficha junto com o comprovante de residência e o RG num arquivo único, um PDF único, com esse padrão aqui, que eu coloquei aqui, olha, eu até dei um exemplo com o meu nome, né? Um padrão de nomeação do arquivo, para que a gente possa organizar isso de maneira mais célere e mais fácil para a gente. Então, o padrão de nomeação vai ser o primeiro e o último número, ponto, número de polícia, ponto, a unidade, tudo junto, tudo minúsculo, tá, gente? Ponto e o município, tá? De onde é.
aí de onde pertence a unidade. Marina. Ana, eu vou tentar falar rapidamente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Em relação a esse padrão que tem que ser seguido, né, para o envio do arquivo, é importante destacar para o pessoal, né, como alguns colegas já falaram, nós não temos, né, horas para dedicar a isso, assim, a gente faz no tempo que nós temos, então são muitas demandas, se tudo der certo, serão muitas fichas de associação, e aí a gente precisa realmente que esse arquivo seja nomeado da forma correta. Nós não temos, né, funcionário para fazer essa organização dos arquivos, e eu e a Ana, nós conversamos até durante a semana, que dependendo da demanda, a gente vai até colocar uma observação para que os arquivos que cheguem fora do padrão sejam desconsiderados, tá bom, pessoal? Porque isso é uma questão de organização que dificulta mesmo. Então, só quando disponibilizarmos no site, para que vocês possam ficar atentos e seguir o padrão que está sendo solicitado. Obrigada, boa noite a todos. E aí, gente, o PDF único também é outra coisa que a gente precisa destacar, tá? Super importante que venha esse PDF único, quem, né, não conseguir fazer, entra no site I Love PDF, que a gente consegue aglutinar super fácil aí os documentos e colocar num único PDF, tá? Para ser enviado. Passou, Bernardo. Alguma dúvida aqui, gente? Vamos por etapa? Acho que está tranquilo, né? Por enquanto. Vai lá, Bernardo. E aí, gente, qual que é a nossa realidade hoje, né? Ainda coloquei realidade da associação aqui para chamar um pouco a atenção. A gente já fizemos o processo de credenciamento junto à CEPLAG para que seja feito o desconto em folha, né? Na última reunião, nós até apresentamos isso, aí foi uma reunião deliberativa, né? Então ficou definido, a gente vai seguir, né, o que fala o nosso estatuto, que a contribuição para a associação é 1,5% do vencimento básico, descontado em folha. Só que para descontar em folha, a gente precisa fazer um processo de credenciamento junto à CEPLAG, que já foi feito, né? Tem muitos entraves burocráticos, um deles é que a gente não tem, você não consegue falar com ninguém na CEPLAG sobre isso, é tudo via protocolo, via e-mail, muitas vezes você não tem resposta. Então, eu consultei mesmo o protocolo o andamento do nosso processo. Então, quando você consulta, você só vê lá, ó, passou de uma sessão para outra, mas não fala o que está acontecendo, como é que está, nem nada. Até o doutor Guilherme, da assessoria jurídica, ele ficou de fazer uma visita lá na CEPLAG pessoalmente para ver se consegue dar uma desembolada. Mas, por enquanto, né, é um processo que está caminhando lá dentro, mas que não tem nenhuma resposta. Enquanto isso, nós temos despesas fixas, nós temos um endereço que a gente precisa manter, um endereço fiscal, porque nós tínhamos o endereço anterior, tínhamos, né, o endereço que está no nosso estatuto, é o endereço do Argentino Madeira, e é Praça do Caxias sem número, a associação não pode ficar lá naquele endereço, não foi possível regularizar, né, enquanto ela estava naquele endereço, então nós precisamos de mudar. Isso, né, nós temos um endereço fiscal, que é um endereço alugado, né, para a gente poder ter esse endereço fiscal. Temos muitas demandas, igual, por exemplo, a gente precisa ter um telefone, nós não temos um telefone que é da associação. Aí eu uso o meu, às vezes uso o da Marina, então fica uma coisa meio... a gente começa a misturar um pouco as coisas, né? Então a gente precisa também disso. Impostos, né? A gente tem aí imposto da prefeitura, imposto que vem da Receita Federal, e tem os serviços, né? Igual nós temos essa organização, por exemplo, desses formulários que a gente vai ter agora, né? Desse recebimento de documento, não é uma coisa fácil, né? Então, de repente, a gente precisaria ter alguém para poder
fazer um trabalho, né, um serviço, né, por demanda. Outra coisa é administrar as mídias. Então, a gente tem muita demanda. Não temos receita, muitas demandas, e temos despesas fixas. Além disso, temos despesa também, né, do assessoramento jurídico, que é uma despesa também fixa mensal. Passou, Bernardo? Então, gente, a nossa, né, o que a gente está trazendo para vocês é que nesse primeiro momento, antes que a gente tenha, né, o credenciamento junto à CEPLAG, é que a gente tenha, né, essa contribuição espontânea, temporária, não vamos nem chamar de espontânea, né, porque eu já falei, a contribuição estatutária é 1,5 do salário base, o menor salário base atualmente, né, na rede CTPM, é R$ 3.295,31, 1,5% equivale a R$ 49,42. Então, o que a gente vem trazer é que a gente faça essa regularização, né, essa formalização dos associados, e que a partir daí, né, em setembro já, cada um que vai fazendo a sua regularização, contribua com R$ 40 mensais a ser pago a cada dia 10 do mês, numa transferência bancária simples, né? Eu coloquei aqui Pix em último caso, mas nós não... O que acontece? Nós temos uma conta bancária agora no Itaú, né, uma conta que já existia da Secote, essa conta nós já conseguimos regularizar junto ao Itaú, também não foi uma coisa fácil, porque era uma conta da diretoria antiga e teve o falecimento de um dos diretores, então foi uma coisa meio complicada, mas já está resolvido. Mas é uma conta corrente e poupança, onde eu e a Ana Beatriz assinamos solidariamente, por ser uma conta de associação. Então, o presidente e o tesoureiro. Então, é uma conta que a gente não tem chave Pix, é uma conta que a gente não consegue fazer nada via eletrônica, só mesmo consultar saldo, consultar extrato, mas nenhuma movimentação. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer de forma solidária. Então, por exemplo, pagamento, nós vamos ter que usar cheque para que as duas possam, para que a gente possa assinar junto os cheques. Então, assim, é uma conta que tem restrições, né? Então, o Pix, nós recebemos da nossa gerente o comunicado que nós não temos como cadastrar uma chave Pix nessa conta. Por isso que eu coloquei Pix em último caso, porque, de repente, a gente pode disponibilizar uma conta poupança de um dos diretores, ou minha, ou da Marina, por exemplo, para receber para quem não tiver como fazer uma transferência simples. Por que acontece? Se for do Itaú para o Itaú, vai ser uma transferência bancária simples, beleza, não tem taxa. Mas se for de outro banco para o Banco Itaú, aí já deixa de ser uma transferência simples e é taxado e é muito caro. A gente sabe disso, né? Então, essas situações, quem tiver algum problema, nos comunica, né, pessoalmente, e a gente vai tentar achar uma solução. Alguém perguntou aí alguma coisa que a Marina... Então, se era desconto por cargo ou por funcionário? Não, a princípio, por funcionário, por associado. E só uma observação é que foi colocado aqui no chat, né? O Rodrigo colocou como uma sugestão que fosse de uma forma espontânea, mas eu só queria destacar que, na verdade, a nossa sugestão não é que seja de uma forma espontânea, tá bom, pessoal? Na verdade, para começarmos, né, oferecer serviços para os associados, a gente precisa ter a associação formalizada pela ficha, pela entrega da associação dos documentos e pelo pagamento. Então, não será igual foi naquele outro momento em que não havia, até então, né, prestação de serviço para o associado. Né? Ali a gente estava numa luta de tentar regularizar. Aquela luta a gente ainda nem tinha a associação tendo bônus para a gente, né? Naquele momento era mais ônus realmente. A gente estava numa luta de buscar a regularização. Neste caso, a nossa sugestão é que esse pagamento seja feito para que você seja considerado um associado e, a partir daí,
esteja amparado pelos serviços, pelo apoio. Então, a gente vai mostrar mais à frente, né, a questão de assessoria jurídica. E aí, poderá usufruir disso as pessoas que estiverem com a formalização da associação em dia, tanto a ficha de associação quanto o pagamento, tá bom? E a gente tem, a Ana até foi muito gentil e muito doce ao falar sobre isso, sobre as nossas despesas, mas a gente tem uma situação grave, porque nós já temos gastos, nós já temos despesas e não tem receita. E a gente está numa situação de quase zero dinheiros. Então, assim, é necessário realmente que a gente comece a movimentar. A nossa expectativa é que a regularização via CEPLAG tivesse sido mais célere, e aí a gente não precisaria utilizar esse recurso de forma não formalizada, né, junto ao contra-cheque, mas tendo em vista que as despesas continuam, a gente precisa agora ter uma arrecadação. Então, é isso. Então, não é de uma forma espontânea, tá bom? Obrigada, Marina. É isso aí, gente. A situação vai ficando mesmo difícil da gente manter um serviço, porque o serviço não depende só da gente disponibilizar, correr atrás e fazer as coisas, né? Depende muitas vezes de receita mesmo, tá? Então, é isso que a gente está trazendo aí em relação a essa formalização do associado, né, da contribuição, e os serviços começam a ser oferecidos e ofertados a partir do momento, né, que o professor, o especialista esteja inscrito formalmente, né, esteja associado formalmente. E aí, tem as questões também, que muitas vezes não, né, que estão sempre colocadas. A gente, às vezes, tem algumas questões que são pessoais na primeira assembleia, né? Foi colocado isso, o que o escritório vai oferecer nessas questões dos processos administrativos, questão das avaliações de desempenho. Agora a gente está aí para o final do ano com os processos de designação. Então, a associação vai atuar também nesse apoio, né, individual aí, nas necessidades. E também nas questões, e primeiro, né? Primeiro nas questões coletivas, vamos colocar assim. Eu queria só certificar que o doutor Guilherme, doutora Elne e doutor Cândido estão presentes. Se não estão. Não, eu estou presente aqui, Ana Sim. Carla. Tá bom, Eu doutor estou Guilherme. bem, Carla. Boa noite, doutora Elne. Boa noite. Bem? É porque eu estou em trânsito, mas daqui a pouco eu estou em casa e eu vou para o computador, tá bom? Tá bom, tá jóia. Então, nós já vamos passar para outro assunto da pauta, né? Bernardo, pode passar para mim, por favor, a tela. Aqui, gente, os dados bancários, né, da nossa conta, e também nós vamos disponibilizar isso para vocês via os grupos, via o site da Secote. Todas as informações agora nós estamos tentando concentrar no site, porque fica fácil de buscar, não sei se alguém, né, já visitaram lá. A gente tem o mural de notícias, tem alguns registros, né, do que está acontecendo. Eu acho importante, tá, que vocês acessem o site. Então, nós vamos disponibilizar também a ficha, né, essa ficha da regularização da associação, e também os dados bancários, para que a gente possa começar esse trabalho, tá? Acho que a Marina acabou de colocar aí no chat. Isso. Não, Emilene, a associação não... isso, atenderá também as demandas dos designados, não é só a demanda de... Não há distinção para a associação, não há distinção entre associado e efetivo, pessoal. Efetivo. Desculpa. Tá bom? Claro. E
Além do site, a gente também vai disponibilizar no Instagram. E só para já deixar claro para vocês, essas informações elas estarão disponíveis na próxima quarta-feira. A gente está num momento bem puxado no colégio, quem é professor de ciências ou biologia como eu sabe disso, mas a gente já se alinhou para quarta-feira já estar no site para vocês. Essa ficha de associação, eu até já vou adiantar, Marina. Vou pedir o André para já colocar só a ficha aí, já nesse primeiro momento, ver se amanhã ele já consegue colocar. Mas outras informações virão depois de quarta-feira, tá bom, gente? Então, é isso. Agora para frente, próximo assunto. Bernardo, pode passar, por favor. Agora nós vamos ter a participação, né, dos advogados aí da assessoria jurídica, que eles têm uma proposta de ações para aqueles que, né, se associarem, tanto a ação de correção do posicionamento da carreira do professor, quanto da carga horária dos professores do ensino fundamental 1. Essa correção do posicionamento da carreira, já tem muitos que já fizeram essa ação, né, inclusive eu tenho essa ação impetrada já, mas o escritório ele vai propor um caminho diferente, né, doutor Guilherme? Então, ele vai falar sobre isso, né, vai explanar, e depois a gente fala como que quem quiser, né, fazer esse processo, o que a gente precisa fazer, tá bom? Então, agora eu vou deixar a palavra para o doutor Guilherme. Boa noite, doutor. Obrigado, Ana Carla. Boa noite. Para todos e todos, uma boa noite. A gente recebeu essa demanda, né, para fazer o estudo dessas duas situações. A partir daí, nós fomos assim, pesquisando e esmiuçando o que poderia ser feito. A Ana Carla trouxe para nós, em primeiro lugar, essa situação do posicionamento. Então, a linha que foi seguida nessa ação foi através de uma ação no juizado especial. Essa ação no juizado especial, ela só nos permite fazer o recurso inominado para a turma recursal. Mas isso limita muito, e é muito difícil trabalhar com somente essa possibilidade de recurso, né? Além de que um recurso que foi deferido, esse pedido do posicionamento, a única chance de reverter isso é abrir no Tribunal de Justiça. Então, para fazer essa ação do posicionamento, nós optaremos por fazer na Vara da Fazenda Pública, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? E isso vai dar a possibilidade de fazer todos os recursos possíveis, podendo, inclusive, chegar até o STJ, tá ok? Portanto, né, em relação a essa situação, Ana Carla, vocês enviaram já aquele texto do requerimento administrativo para todos? Não, doutor Guilherme, nós vamos disponibilizar o arquivo com toda a orientação, né, após essa formalização do associado, tá? Perfeito. Então, e aí a gente formulou um pedido assim bem simples, mas aí eu deixei bem sucinta a informação e realmente bem objetivo, entendeu? Que cada professora e professor vão fazer esse requerimento administrativo pelo próprio sistema de vocês na PM, e aí vai ter resposta, né? A resposta muito provavelmente vai ser negativa. A partir dessa resposta negativa que nós poderemos dar continuidade e ajuizar a ação. E aí, para essa ação, nós vamos precisar de alguns documentos, né? E então esses documentos vão ser identidade, o diploma de licenciatura plena,
procuração, declaração de hipossuficiência, comprovante de residência, a publicação no diário da progressão, todos os contra-cheques desde a posse, o edital do concurso e as tabelas salariais por grau de escalaridade e progressão. Alguém fez uma pergunta, a chance de aumento. Não vai ser uma ação coletiva, não, Aline. As ações serão individuais e justamente porque se nós fizermos uma ação coletiva, na verdade, assim, a gente ficaria até difícil. Nós vamos ver uma ação plurima com um contingente aí de 5 professores por ação, por exemplo. Isso vai dificultar ainda mais e pode gerar um precedente que a gente não quer, tá certo? A ideia é que todas as ações sejam procedentes, diferente do que ocorreu lá no que alguns foram procedentes, outras foram improcedentes e outras foram parcialmente procedentes. Tá certo? A chance em relação de ter a possibilidade de chegar até o STJ, isso significa que nós, se for improcedente na primeira instância, nós podemos recorrer para a segunda instância. Se for improcedente na segunda instância, nós vamos poder recorrer ao STJ. Na situação, para quem entrou com outra advogada, a ação vai ter que seguir com esse advogado mesmo, assim, a não ser que vocês tiveram, tiveram algum desentendimento e tal, vocês podem procurar a gente para poder seguir com a ação. Mas quem já juizou a ação no juizado especial, ela vai seguir esse rito. Tá certo? Só um instante. Sim, Aline, como as ações são individuais, todos os custos relacionados ao processo são de responsabilidade da professora ou do professor, porque a associação não tem como marcar diretamente com essas ações individuais. No nosso pedido, a gente faz o pedido da declaração de hipossuficiência. Se precisar fazer a comprovação disso, nós também juntamos ao processo o imposto de renda de vocês, tentamos fazer essa comprovação. Mas se não for deferido, vai ter a cobrança das custas ao final do processo, no caso do indeferimento, se perder o processo. Tá certo? Se tiver procedência, as custas ficam pelo Estado. Não, aí, Rosilene, em relação a professores que têm mestrado ou doutorado, a gente vai ter que avaliar, caso a caso, qual que era o posicionamento inicial que compatibiliza com o edital. Tá certo? Ô, doutor Guilherme, deixa eu só... Oi, pode falar. Dê licença, deixa eu só... É o seguinte, essa ação, gente, correção do posicionamento na carreira, não é ação para promoção, tá? É a ação de correção do nosso posicionamento desde que nós entramos, que nós fizemos o concurso para licenciatura plena e nós estamos posicionados na carreira desde a nossa entrada como professores com licenciatura curta. Tá? Essa ação não é uma ação para promover, né? É essa correção que vai ser pedida nessa ação. Tá bom? Isso, exato. Obrigada. Em relação às custas, a gente tem uma ideia de valores, mas a gente não pode, para cada pessoa é um caso. Mas as custas, elas, assim, o que eu posso passar seria o pior cenário. No pior cenário, o que uma professora ou professor que entrasse com esse pedido do posicionamento, no máximo teria um gasto aí de R$10 mil. Isso, assim,
a pior das hipóteses, tá certo? E na melhor das hipóteses, vocês ganhariam a ação e ganhariam todas as diferenças não recebidas. A gente já viu a argumentação, já viu em relação aos pedidos nessa ação e tem uma boa chance de ter os pedidos procedentes, sim, tanto que vários outros professores e professores conseguiram. Aline, aí no seu caso, você não quis entrar com recurso? Infelizmente, Aline, no processo a gente tem uma questão de prazos. E o prazo ele é preclusivo. Isso quer dizer que, se você perde um prazo de um recurso, você perde o direito a continuar com a sua ação. Você perde o direito que a sua ação seja analisada pela instância superior. Tá certo? Alguém já ganhou? Sim, vários professores já tiveram procedência. Não, Irene, em relação a desistir da ação, é o seguinte: se não conseguir a justiça gratuita, a gente pode pedir a desistência da ação, mas a partir do momento em que o Estado é citado para compor como parte, né, no processo, depende da outra parte também concordar com a desistência da ação. Isso não vai acontecer, tá certo? Então, em relação ao valor, né, o valor de honorários é de 20% ao final da ação, com recebimento dos valores não recebidos nos últimos 5 anos. Tá bom? Alguém tem mais alguma questão, mais alguma pergunta? A Aline tinha levantado a mão, Aline? Boa noite, tudo bem? Desculpe a voz, eu tô um pouco rouca, gripada. Tudo bem. É porque eu tive a minha ação indeferida e a gente poderia entrar com recurso. Estava eu e mais uma outra professora. Só que o recurso, a gente ficou com medo dele demorar um pouco e o pedido do meu processo, infelizmente, assim, para mim foi um erro, assim, na hora de montar o processo, estava solicitando para me posicionar no nível 2, que é a licenciatura plena, não a licenciatura curta. Só que em fevereiro, automaticamente, eu já vou ter direito de passar para nível 2. O meu receio de entrar com recurso é de que isso demorasse na justiça e quando chegasse em fevereiro e isso ainda não tivesse, né, passado o processo, quando chegasse no juiz, ele ia verificar que eu já estaria no nível 2. E eu estaria solicitando uma coisa pelo qual eu já estava posicionada. O correto seria me posicionar no nível correto, de acordo com a minha graduação, e não me pedindo para o nível 2. Eu não quis entrar com recurso, porque a advogada me orientou que, caso eu perdesse, eu teria que pagar ali numa faixa de 5 mil, e a outra professora também 5 mil, então daria aí 10 mil a ação. Eu acabei desistindo. A minha dúvida era se eu poderia novamente, né, agora com esse novo processo, com a associação, eu entrar novamente. Eu não quis entrar com recurso por causa desse receio. Mas eu poderia entrar novamente o próximo ano, talvez, depois que eu estivesse no nível 2, que já seria licenciatura plena, mas já teria o prazo suficiente para eu entrar com a minha pós, solicitando para entrar de acordo com o tempo certo ali. Eu poderia fazer isso ano que vem, que é o mesmo objetivo. E aí eu entendo, assim, que meu CPF já ficou vinculado a uma ação anterior, e aí eu entraria com a mesma ação, né, com o mesmo objetivo. Eu posso fazer isso ou eu não vou poder mais? Não, você não tem provavelmente você não vai ter mais a possibilidade, porque se você não entrou com recurso, aquela sentença ela fez coisa julgada, tá certo? Então você não tem como a gente entrar com uma nova ação para discutir essa matéria que já foi decidida, tá certo? O que a gente pode fazer, mas isso tudo de uma forma individual. A gente marca um atendimento e analisa a possibilidade de fazer uma ação anulatória em relação a essa sentença. E isso é uma ação totalmente diferente do que a gente vai fazer. A gente vai ter que fazer uma ação anulatória para anular a sentença, para depois a gente entrar com a ação para discutir o mérito. Entende? Obrigada, Guilherme, entendi sim. Então, realmente, assim,
E eu, igual eu expliquei, a minha dúvida é porque com certeza vão ter várias pessoas que estão na mesma situação, que teve seu processo indeferido e que já está próximo de passar para o nível pelo qual eu estava tentando no meu processo. E aí, quando eu entrei com a ação, foi no início do ano, demoraria mais um ano ainda para eu passar para o nível 2. Só que em fevereiro, automaticamente, eu já vou passar para o nível 2, que era o objeto do meu processo. Só que depois disso, eu percebi que a advogada começou a montar o processo solicitando não para passar para o nível 2, mas para passar para um nível acima, né, do que a gente deveria estar. Porque eu deveria já estar no nível 2. Então, o meu processo deveria estar pedindo para passar após 8 anos, né, para o nível 3, que é a pós-graduação. Só que no meu processo não foi montado dessa forma. Eu percebi que os próximos ela montou com esse cuidado. Ela não está pedindo para passar para o nível 2. Ela está pedindo para passar para o nível de acordo com o tempo que o professor já está dentro do cargo. Então, realmente, eu já vi que vai ficar mais complicado para mim. Mas eu agradeço. Obrigada, Guilherme. Tá certo. Por nada. Mas alguém tem uma questão? A Marcela perguntou se não ganharmos o retroativo, mas formos reposicionados, os honorários ficam enquanto mesmo? Marcela, essa situação, assim, existe essa possibilidade, mas em termos, assim, como isso é uma matéria de direito, se, se for, se vocês forem reposicionados, reconhecendo o reposicionamento à época do edital, à época da posse, então, consequentemente, vai gerar esses valores que não foram recebidos, entendeu? Esse retroativo ele vai ser gerado, tá bom? Ô, doutor Guilherme, mas nós tivemos situação, por exemplo, a minha, por exemplo, que está ainda sendo em julgamento, mas o juiz já falou para o Estado manifestar, mas sem direito retroativo. Uma coisa que tem que ficar clara, gente, é que essa ação vai ser feita pela assessoria para os associados, não tem custo, né? Vai ter esse pagamento dos 20% da verba que vocês obtiverem ao final do processo. Se não obtiver verba, né, ao final do processo, não tem honorários, não é isso, doutor Guilherme? Eu estou falando bobagem. Né? É isso, né? Doutora, isso é uma questão que assim, realmente a gente não adentrou, né, exatamente nessa questão, mas eu cheguei a falar num dos atendimentos em relação a um valor de prolabore, na realidade. Sim, boa noite, doutor Guilherme. Marina, tudo bom com o senhor? Oi, Marina, tudo bem? Eu não tenho essa anotação aqui agora, mas a gente levantou essa situação, sim, em casos em que não houvesse ganho, né, de retroativo e que só fosse corrigida ali o nível, e aí a gente apresentou, sim, um prolabore mínimo ali que fosse pago, mesmo não havendo um retroativo. Eu não me lembro, eu acho que ele tinha uma relação com o salário mínimo, tá? Mas aí a gente teria Foi. que conferir, mas isso, Ana, a gente, em algumas dessas 19 reuniões que já tivemos com o escritório de advocacia, a gente falou sobre essa possibilidade porque já havíamos tido conhecimento de colegas, né, que tiveram um ganho de serem posicionados corretamente, mas que não houve o cálculo para o retroativo. E aí a gente já alinhou com o escritório um valor mínimo ali que seja pago. Isso já foi alinhado entre nós e o escritório. Eu não tenho esse valor aqui, mas acredito que quando nós formos divulgar no site os documentos, a gente também coloca essa informação ali. O senhor lembra qual que era o valor mínimo ali de pagamento? Eu tenho isso aqui. A gente eu falei em relação às verbas rescisórias, né? Retroativas, né? Então. Não, eu não tô lembrado exatamente do valor, né? A gente conversou sobre muita coisa e aprofundamos também na discussão desses temas. Aí, assim, vamos falar das preocupações que vocês têm em relação a essas ações. Tanto
o que eu vou falar agora vale tanto para a ação do posicionamento quanto para a ação de correção de carga horária do Fundamental 1, tá ok? Doutor Guilherme, desculpa interromper o senhor. Só para esclarecer que parece que a professora, que eu vou continuar no celular, sabe, gente, porque minha energia aqui em casa está indo e voltando. Então, vou continuar no celular. A professora está querendo saber, ela está com uma dúvida com relação a ela poder ajuizar uma ação pedindo só o posicionamento sem receber nada. Olha só, professora, a gente tem que analisar a sua ação, porque ela já transitou em julgado. Então, depois de uma ação transitada em julgado, você não pode fazer outra ação com o mesmo pedido, o mesmo objeto, porque o juiz vai dar um despacho simples assim, ele não vai nem adentrar ao mérito, ele vai colocar lá coisa julgada. Então, como já foi julgado, a gente não pode fazer isso. A gente pode analisar sua documentação, analisar a ação que já foi julgada, para ver se a gente consegue pedir uma outra coisa que dê na mesma coisa, mas a gente não pode pedir a mesma coisa. Entendeu? É complexo, né? Eu acho que para a gente que é do direito é uma coisa mais fácil de entender, mas para vocês é mais complicado. Mas é isso que acontece, né? Senão a gente tem aí não sei quanto sua ação transitou em julgado, mas a gente tem 2 anos para fazer o pedido de uma ação rescisória aí. Mas, enfim, cada caso vai ser específico. E para a gente poder dar seguimento nessas outras espécies de ações que a gente tem para vocês, eu vou deixar a palavra com o doutor Guilherme. Eu falei só para esclarecer nesse sentido, tá bom? Colegas, para quem está chegando agora e não participou da outra assembleia, a doutora Elna também da assessoria jurídica, né? Participa o doutor Guilherme, o escritório do doutor Guilherme, doutora Elna e o doutor Cândido, tá bom? Oi, Irene. É que eu tô com a mão levantada e eu daqui a pouco preciso sair, que meu menino precisa dormir. Eu queria só tirar uma dúvida. No caso, essa ação é para os associados, a gente já está sabendo disso, e eu queria saber se depois da gente ter enviado, né, a ficha de associação e começado a contribuir, se a gente vai ter um momento, né, de conversa particular mesmo com os advogados, porque eu acho que cada caso é um caso. No meu caso, por exemplo, eu não consigo justiça gratuita. Nos meus últimos processos todos, eu perdi. Eu não fui concedida justiça gratuita, porque o juiz só olhou os ganhos, ignorou as despesas, né? Ignorou ter 2 filhos, aquela coisa toda, né? Então, você tem que apresentar contra-cheque do companheiro, também eu tive que apresentar, né, os do meu marido, e a gente não conseguiu, não foi concedido justiça gratuita. Então, eu acho que né, eu precisaria para decidir entrar. Então, eu gostaria de saber isso, se eu poder, se a gente terá, ou se não, já está tudo fechado e tudo mais, como é que vai funcionar isso? Irene, posso responder, Ana Carla? Claro, doutor, à vontade. Irene, então, vocês, né, estando associados, vocês podem marcar o atendimento conosco de forma irrestrita para qualquer tipo de problema jurídico que vocês tenham, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer, né, assim, situações de família, situação de contratos, situação, às vezes, criminal, né, ocorreu algum acidente, qualquer coisa vocês podem entrar em contato conosco de forma irrestrita. Né, já te adiantando o seu questionamento. Isso aí vai depender nessa ação, a gente, né, sabe, veja bem, eu já sei que você não conseguiu justiça gratuita em outros processos. O que eu preciso mostrar para o juiz? Que no momento atual, o seu gasto financeiro de subsistência
ele impede que você arque com as custas processuais sem afetar a sua subsistência. Aí, claro, a gente vai juntar todas as suas contas, juntar todos os seus gastos, né, vamos supor assim, dos últimos 3 meses, e apresentar, olha só, a Irene e o marido dela têm determinada renda, mas veja bem os gastos, tá certo? Seria nesse sentido, que é o, o máximo que nós podemos fazer para tentar nessa questão da justiça gratuita, tá ok? E, Tá. veja bem, a importância da justiça gratuita é porque, se o processo for indeferido em primeira instância, né, não, aí vocês têm a possibilidade de fazer o recurso de apelação sem pagar o preparo. Tá correto? Mais alguém tem alguma questão? Doutor, eu agradeço. Eu vou pedir licença aos colegas que eu preciso me retirar. Já me esclareceu, sim, até mais, né? Porque esse detalhe aí eu ia até tratar depois, mas era só isso. A gente teria esse acesso, porque eu acho que é importante, né? Cada ação é uma ação, né? Tanto é que a gente não vai entrar coletivamente, né? Então, Isso, exato. eu agradeço as informações. Por Obrigada, nada. Irene. Até a Boa noite. próxima. Bom, então vamos passar agora para discutir essa questão da correção da carga horária dos professores do Fundamental 1. Vejam bem, essa situação ela é muito mais complicada do que a ação do posicionamento, tá certo? Ela vai depender também, eu vou preparar um modelo de requerimento, vou enviar para a Ana Carla e para a Marina, e elas vão disponibilizar para os associados que quiserem ajuizar essa ação. Mas vejam bem, eu vou precisar da atenção de vocês em relação ao seguinte. Aí eu vou pegar aqui o documento. Houve uma segunda resposta da DES em relação a essa questão. E aí, eles utilizaram, né, aqui o decreto e a lei referente, né, em relação às 16 horas semanais destinadas à docência, que está no inciso 1, e no inciso 2, as 8 horas semanais para atividade extra-classe, observado a seguinte distribuição, né, 4 horas semanais em local de livre escolha do professor, 4 horas semanais na própria unidade em local definido pela direção pedagógica, sendo até 2 horas semanais dedicadas a reuniões. Então, o que ocorre aqui? Né, em relação a essas 8 horas semanais, tem aí um acréscimo de mais 1 hora que está sendo realizada, e as 16 horas semanais somam-se mais 2 de exigência curricular, fazendo 18 horas semanais destinadas à docência. E aí, o diretor da DES, ele faz a seguinte ponderação, de que são utilizados vários termos como horas-aula, horas-módulo, horas-relógio, horas de trabalho, horas efetivas, nesse universo de carga horária relacionada com os professores. E aí a gente tem a situação dos professores que são CLT, que é um outro regramento, e eu tenho um regramento aplicável a vocês. E no que está escrito na legislação aplicável a vocês, ela é muito literal. E aí o diretor 10 ele se utilizou dessa literalidade em que está escrito horas de trabalho para fazer um cálculo. Vejam bem, o cálculo dele está correto na fundamentação dele. Então, a fundamentação dele é de que tem que ser observada 18 horas efetivas de trabalho e não a hora-aula completa, tá certo? Então, ele utilizou essa expressão técnica, horas de trabalho, que consta do artigo da lei, para dizer que
a carga horária que está sendo paga está correta. O que nós temos que tentar fazer nessa ação da carga horária? Vejam bem, essa situação da discussão da carga horária, ela vai se resumir justamente a isso. As 21 horas que estão sendo destinadas à docência atualmente, são 21 horários na carga horária de aula. Mas elas são 21 horas aula, ou elas são 20, ou elas se transformam em 18 horas destinadas ao trabalho, né? Na conta que ele fez, vão dar aí, na verdade, 17 horas e meia. Então, vai ser uma discussão conceitual, técnica e de hermenêutica jurídica de qual que é o sentido que vai ser dado. Aí entra toda uma situação também que a gente vai trazer de analogia, né, de que os professores do Fundamental 2 e do ensino médio não está sendo aplicado a hora-aula completa. E para os professores do Fundamental 1, está sendo aplicado um conceito diferente de hora-aula, tá certo? Só que também a gente tem argumentos a nosso favor em relação a fazer essa analogia com o que está sendo aplicado efetivamente para os outros docentes, mas, em contrapartida, a lei ela é específica e ela é literal em relação aos professores do Fundamental 1, tá certo? Essa ação, o ideal vai ser fazer de forma individual também, e aí, para essa ação, nós vamos começar fazendo poucas ações, para a gente ter o resultado, entendeu? E aí, se nós formos vendo que o resultado não está sendo favorável, aí a gente não vai continuar fazendo essa ação da correção da carga horária, porque ela é eminentemente de direito, e aí a gente vai ter que comprovar, né? Aí também tem quem levantou a mão, só um minutinho, a gente vai ter que comprovar que a carga horária que está sendo efetivamente trabalhada é de 60 minutos, e não de 50 minutos, como está no quadro de horários. Tá ok? Quem levantou a mão pode perguntar? Olá, doutor Guilherme, Alessandra. No caso, nós trabalhamos por módulos áudio de 50 minutos. Então, igual os professores de inglês, de ensino religioso, eles estão lá também dando aula com a gente 50 minutos. Eles recebem e nós não. Aí o professor de apoio está lá também na sala de aula, junto conosco. Eles recebem o auxílio alimentação por ter, não sei como, essa carga horária, e nós não recebemos. Só que eu queria ter eu não sei a respeito da documentação bem detalhadamente, essas horas, elas são só de aula, porque nós temos 24 horas, nós somos, que a gente tem que disponibilizar para a instituição. Inclusive, uma vez por mês, a gente tem que ir no estudo, que é de 4 horas de duração, e ainda tem mais 2 horas também, mensais também, com a área pedagógica. Então, tem que ser só de sala de aula? Pois é. Não, o que eles estão fazendo essa diferenciação, Alessandra, é porque na lei 7.109, ela vai estabelecer uma diferenciação de terminologia. No inciso 1, diz: para o professor regente das 4 primeiras séries do primeiro grau, o módulo 1 constará de 18 horas de trabalho na turma, ficando as horas restantes para cumprimento das obrigações do módulo 2, incluído o recreio. No inciso 2, ele já especifica: para o professor regente de atividade especializada,
área de estudos ou disciplina, o módulo 1 incluirá 18 horas aula, ficando as restantes horas de trabalho para cumprimento das obrigações do módulo 2, incluídos os intervalos de aula e recreio. Então, a gente vai ter que partir dessa diferenciação, né? Existe essa diferenciação literal na lei, mas a gente vai ter que discutir se está correto juridicamente existir essa diferenciação, tá certo? A gente vai ter que atacar a terminologia e fazer a comprovação do cumprimento de horário de cada professor. Assim, né, da mesma forma que os professores de atividade especializada, eles estão recebendo o auxílio alimentação, e a hora-aula dele está sendo entendida de uma determinada forma, a dos outros professores também teriam que ser entendidas da mesma forma. A Ana levantou a mão. Aqui, só finalizando, o que nós estamos perdendo financeiramente por ano é em torno de R$ 1.500 por mês. Isso. Mais até mais. Então, 1.500 vezes, vamos supor vezes 11, porque o janeiro, no caso, seria férias. É uma falta de respeito tão grande que compromete o psicológico nosso, compromete o trabalho da gente, a gente se sente humilhado, é uma coisa que não tem como explicar. Não tem como explicar que todos os meus colegas ao meu redor ali estão ganhando em torno de R$ 15.000 a mais que eu, sendo que eu não tenho um dia de folga. Eu não tenho um dia de folga na escola. Eu sou obrigada a ir lá dia de sábado, eu sou obrigada a ficar lá depois da aula 2 horas lá, e tipo assim, é só por causa de uma nomenclatura. É uma humilhação muito grande por causa de uma nomenclatura. Por isso que a gente necessita muito de resolver. Mas, professora Alessandra, olha só, e Ana Carla, né, e Marina também, no dia que nós tivemos a reunião, depois a gente vai reunir com elas, porque essa ação, eu já até vi uma pergunta dessa no chat, se a ação vai ser coletiva, né? Aí o doutor Guilherme já esclareceu que vai ser individual. Por quê? Porque nós precisamos sentir o que o judiciário vai nos dar de resposta. Mas uma outra coisa que nós não pensamos, e aí é uma coisa que nós vamos discutir ainda juridicamente, é a questão, talvez, da isonomia, né? Porque você está lá o mesmo tempo que a outra professora e ela recebe, você não. Então, talvez nem seja pela questão da nomenclatura lá, dessa diferenciação, mas a gente falar que você é professora e tem da hora-aula e tal, e pegar por essa questão da isonomia. Mas no mesmo processo, a gente pode pedir essas duas coisas. Então, o que acontece, né, igual a senhora falou, professora, é um absurdo, mas assim, a gente atende vários professores, vários trabalhadores nesse tipo de situação, e é muito comum dentro das instituições públicas, né, os servidores públicos têm isso, inclusive os servidores da Universidade Federal, das IFES, né, eles têm uma ação nesse sentido aí de pagamento de alimentação, né? E então pensa que isso é uma poupança forçada, que aí eu acho que é menos dolorido, né? E agora a gente vai fazer o atendimento de cada um de vocês, pegar a documentação e ajuizar essa ação. E, assim, a gente
apesar de ter toda essa diferenciação de hermenêutica jurídica, nós temos também a favor essa questão da isonomia, essa questão da hipossuficiência, tem várias outras questões. Então, assim, o importante é a documentação de vocês estarem completas, e nós vamos pedir para vocês que façam um relatório de eu entro tal horário, saio tal horário, tenho tantas reuniões, sabe? Fazer esse tipo de relatório, então, relatório para a gente, porque isso ajuda muito. Então, vocês vão enviar para nós, tipo assim, escrito aí alguma coisa, o que eu tenho que fazer, o que tem que constar nesse relatório, o que eu tenho que anexar aí de documento que eu tenho que pedir lá na secretaria. Isso mesmo. E tanto a Ana Carla quanto a Marina, elas vão a gente vai passar isso para elas vão mandar isso para vocês, e esses processos, a gente precisa que vocês façam um requerimento administrativo. Quem já fez e já foi negado, ótimo. Quem não fez, a gente também vai mandar um modelo de como vocês vão fazer o requerimento. Então, o requerimento é algo que a gente é que faz na unidade. Isso. E aí, o processo o processo, no caso individual, já é outra coisa. Um depende do outro? Não. O requerimento depende para o processo, tá? Tá, tem que fazer. Tem que fazer. Por quê? Porque a justiça entende que nós, quando eu falo nós, os jurisdicionados, tá? Não podem ajuizar uma ação sem antes ter tentado resolver o problema administrativamente. Então, para que o juiz não indefira de pronto o nosso pedido, a gente tem que ter passado por essa etapa. Pode mandar fazer, que eu faço até com Feira de Ciências nas costas, com 7 de setembro nas costas, eu faço. Tá bom. E rápido. Obrigada. Tá bom. Por nada. A Ana queria fazer uma ponderação, né, Ana? Boa noite, gente. Como assim, no dia eu estava junto também, né, com as documentações todas. A gente, desde 2016, a gente de Madeira, que a gente já luta por isso, e a gente teve algumas respostas, né, como o doutor Guilherme falou. A gente tem a questão da gente, no Estado em si, né, a gente ter essa diferenciação mesmo, do Estado entender que a nossa, tanto Tiradentes, que a nossa lei é de 77, né, doutor Guilherme, que determina como ainda primeiro, quarto ano, não foi atualizado. Então, a gente tem essa discrepância em relação ao ensino fundamental 1, 2 e médio, por causa de uma legislação também. Então, a gente está questionando a legislação, sendo que a LDB já fala que PEB, professor de educação básica, tem que ser igual. Então, a gente tem as prefeituras que é igual. O professor da prefeitura, por exemplo, né, dá um caso de Belo Horizonte, que trabalha no Fundamental 2 e no Fundamental 1, ele ganha a mesma coisa. O nosso caso é esse estudo mesmo, esse questionamento, por que a gente lá ainda tem essa diferença. Por isso que a gente entende que a nossa hora-aula é hora-relógio, e a hora-aula dos outros professores do ensino médio e do fundamental é 50 minutos, que é uma hora-aula. Então, por isso que 21 transforma em 18 mesmo. Então, o nosso questionamento está aí, porque a gente está querendo o que ela falou, isonomia, ou seja, a gente ser igual aos outros. Se o concurso fala que a gente é PEB, né, que a gente tem os mesmos direitos, tem a mesma formação. Então, a ideia está um pouco nisso. É uma coisa complicada da gente não entender, às vezes, né? Eles não entender, as pessoas que estão... Só quem vive que está entendendo. Mas como eu dou 21 aulas e ganho 18? Né? Eu tenho que assinar o papel ainda, que eu só dou 2 aulas a mais, sendo que eu dou 5. Então, está nesse pensamento. Eu acho que eu também acho que é difícil para poder montar uma peça dessa, para poder chegar a ganhar isso.
porque é uma questão muito mais profunda da questão da gente ainda não ter sido equiparado a Fundamental 2 e médio. Oi, Ana Carla. Oi. Eu só queria retomar aqui, como a Ana falou, né? É uma situação que a carga horária do professor do Fundamental 1, a aula, né? É contabilizada de forma diferente. Mas aí, gente, o que a gente percebe é que muitas vezes, quando a gente vai falar dessas situações, a gente fica assim, mas por que a situação do professor, assim, X e Y é desse jeito ou não? E aí, eu acho que esse clima acaba que a gente cria entre nós mesmos, né? Um clima meio desgastante, meio ruim. A gente tem que pensar assim, está errado do Fundamental 1, a gente reconhece que está errado. Né? A gente que está lá no ensino médio, que está no Fundamental 2, mas nem por isso achar que, por exemplo, e por que o apoio é assim? O apoio, por exemplo, por que eles conseguem ficar? Porque nas aulas especializadas são contabilizadas como aula que eles estão lá. E aí eles completam as 20 horas aulas da semana para terem o auxílio-refeição. Então, não é injusto, né? A gente quer o mesmo para o regime de aula, a gente quer o mesmo para o especialista, que fica mais, a gente quer o mesmo para todos. A gente tem que pensar e focar o que está errado, né? Isso aí. Né? Não é por que o outro, né? O que está errado? Onde que está o erro? Né? Onde que está o problema? E o problema é muito sério, porque quando a gente pensa na escola, nós temos professores que têm hora-aula de 45 minutos, temos professores que têm hora-aula de 50 minutos, e temos professores que têm hora-aula sendo contabilizada de 1 hora. Né? Então, nós temos 3 situações dentro da mesma escola. Não é? Então, é isso. E o que a lei fala, né? E a lei já foi, muita discrepância mesmo, né? Como a Alessandra colocou aí. É igual a gente eles estão criando outra isonomia, né? Que é essa questão do posicionamento. Então, a gente tem, eu acho que quando a doutora Elna traz, né, essa questão da isonomia, é uma coisa muito importante também de ser questionada e ser revista, né? Aí nessa nossa situação. Tá bom? Alguém mais quer colocar alguma situação, gente? Porque nós já estamos aí com mais de 1 hora de reunião. Todos, como o doutor Guilherme falou, as 2 causas, né? Tanto, né, quem vai impetrar a correção do posicionamento da carreira, como da carga horária do Fundamental 1, o primeiro passo vai ser esse questionamento administrativo, né? Que ele falou aí do documento que a gente vai precisar enviar. Nós até falamos que vamos fazer por PA, mas acho que o ideal, né? Acho que eles nem têm, pelo menos na nossa unidade, eles não estão recebendo isso, eles estão pedindo para que faça em loco, né? No papel mesmo. Então, a gente vai fazer, vai pedir para cada um faça esse requerimento, a gente vai precisar primeiro da negativa, e aí eles têm até 30 dias para dar essa negativa. Então, enquanto isso, faz o requerimento e vai organizar a documentação, porque a documentação é muito extensa. É uma documentação bem grande de cada um, né? Então, vai ter que ter aí também uma disposição também, né? Do servidor, do professor, da professora, de correr atrás e organizar essa sua documentação, porque cada um, né, vai precisar de organizar a sua documentação. Tem mais alguém, Kênia, quer falar alguma coisa? Falou e gostaria de falar sobre a documentação. Oi, Ana. Oi. Boa noite para você. Eu gostaria, sim, gente, porque o que acontece? A gente faz um requerimento, nós estamos com uma colega lá na unidade que está esperando um documento vir da DEA já tem muito tempo e a DEA não manda. Então, assim, essa questão também de prazo deles responderem, ela está, coitada, já está uns 3 anos que ela está esperando para poder estar, entendeu?
Então, assim, e ela tá mal, ela entrou em depressão, tudo por causa disso. É uma coisa que, às vezes, né, assim, sei lá, alguma coisa precisa ser feita. Eu mandei uma solicitação agora, pedindo a contagem do tempo, eles tinham me enviado, já tem um ano que eu tinha feito essa solicitação, eles me mandaram aí sem ser o anexo correto para o INSS. Então, o INSS me solicitou de novo, e agora, essa semana, eu mandei. E é o mesmo documento que essa colega está solicitando, coitada, a gente fica até com dó dela. Aham. Kênia, isso foi uma coisa que o doutor Guilherme colocou para a gente, o seguinte, esse requerimento para a ação, essa negativa, ela precisa de vir essa resposta em 30 dias. Se não veio, entende-se que houve uma negativa, houve um silêncio, não é isso, doutor Guilherme? Se eu me corrija se estiver incorreto. Não, isso, sim, Isso mesmo. exatamente, Ana Né? Carla. Agora, quanto a essa documentação da sua colega aí é uma coisa que, de repente, né, após essa regularização dos associados, você pode falar para ela entrar em contato, para a gente ver se tem alguma coisa a se fazer, se a gente pode interferir de alguma forma. E aí eu vi aqui que a Emilane colocou aqui, né, sabe que não é uma pauta de hoje, mas que a gente deveria participar, né, da instrução, da organização da instrução aí do quadro funcional. Já foi uma solicitação que nós levamos para a DEAS, na nossa primeira reunião com eles. Levamos uma sugestão em relação a essa questão das remoções, né, porque alguém já falou aqui, né, que as remoções chegam e passam na frente, porque tomou posse um dia antes, ou alguma coisa assim nesse sentido, então nós já colocamos isso para eles, e solicitamos, sim, que a gente possa ter um momento de participar. Eu acho que para esse ano vai ser difícil, mas já é uma demanda também nossa. Tá, Emilane? É isso, gente. Mais alguém, mais alguma coisa? Doutor Guilherme, se eu quero ainda... Sim, Ana Carla. Eu queria, assim, a gente vai recebendo as novidades, né? E numa das reuniões que fizemos com a diretoria da SECOT, nós chegamos a comentar sobre a Convenção 151 da OIT, que estabelece que a administração pública ela tem que fazer uma negociação coletiva com os sindicatos dos servidores públicos, né? Talvez é até uma questão para vocês irem amadurecendo em relação a tornar a associação sindicato. E foi publicado o decreto número 11.669, no último dia 28 agora, instituindo o grupo de trabalho interministerial para elaboração da proposta de regulamentação da negociação das relações de trabalho no âmbito da administração pública federal. Mas, já foi criado né, vão ser convocados os componentes desse grupo interministerial e, num futuro breve, nós teremos uma legislação que vai tratar da negociação entre a administração pública e as entidades representativas dos servidores. Isso vai ser muito bom, porque a gente vai ter vai ter uma base legalista para poder requerer requerer as demandas, né, em relação à negociação coletiva, não só de vocês, mas de todos os servidores públicos. Então, agradeço a atenção de todos e todos e, né, nós estamos à disposição, tá bom? Para qualquer situação que vocês queiram conversar, queiram saber sobre, né, sobre
uma possibilidade de resolver a questão, né? Às vezes a demanda não traz, às vezes a solução não é jurídica, né? Às vezes a gente consegue resolver extrajudicialmente, tá certo? Mas fiquem à vontade, tá? Obrigado a todos e todas, boa noite. Ô, gente, então, para dar continuidade aí na tela, né, o envio dos documentos, primeiro, né, que poderão, isso já foi falado, né, as ações, os associados que estiverem no cadastro de contribuições regularizadas, o envio dos documentos será realizado por formulário do Google Forms, é o que nós vamos organizar agora nas próximas semanas, e como eu coloquei aí, até o dia 12 de setembro, a gente pretende estar com isso tudo organizado no site. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o Fale Conosco do site está aberto, vocês podem colocar lá. Nós temos um prazo para resposta mínimo de 15 dias, porque a gente não tem condição de acessar isso todos os dias, mas qualquer dúvida podem colocar lá. Essas são as mídias, né, que o site, Instagram, vocês podem, então, seguir, tá bom? E, por fim, Bernardo, pode passar para a próxima, por favor. A gente ia esse momento de fala, mas acho que o momento de fala, de escuta, foi ocorrendo, né, ao longo aí da reunião, né, e foi até interessante, então nós agradecemos a todos. Se alguém ainda tiver alguma consideração a fazer, alguma coisa aí, fica à vontade, mas agradeço a todos a participação, foi muito proveitosa essa nossa reunião, foi um momento muito importante, né, da gente ouvir também os anseios, as demandas, e para a gente se fortalecer nesse trabalho, tá bom? Então, muito obrigada. Mais alguém? Então, nós vamos encerrar por aqui, tá bom, gente? Obrigada aí a diretoria que esteve aí junto, obrigada à assessoria jurídica e a todos aí associados que participaram conosco. E divulguem, gente, falem com os colegas, tá? Divulguem o site, divulguem o Instagram. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Gente, eu estou removendo para fechar a sala, tá? Tem gente aí que... Boa noite para quem ainda está por aí. Estou aqui só esperando finalizar, Ana. Tá bom. Estou removendo para fechar, para não fechar as pessoas ainda abertas. Foi bom, né, Ana? Foi. É muito bom. Tchau, Glá. Tá aqui. Tchau, Ana. Agora... Tchau, tchau. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau.